isso aí, galera, eu sou o Leandro Ambrosio trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, não deixe de dar seu like, seu joinha. Se eu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, que sempre que sair vídeo novo você vai ter atualização. Mas dito isso, então bora lá para o assunto de hoje, que o assunto de hoje, assim, na verdade é um questionamento. Sempre que eu vejo alguma coisa sobre ufologia, sobre, por exemplo, a Operação Prato ou alguma coisa, sempre os ufólogos falam, tanto ou escrevem, né, no caso. Então, aconteceu tal coisa na Amazônia, aconteceu uma aparição em Minas Gerais, mas aí chegou a Força Aérea dos Estados Unidos e pegou a fita. Na época, antigamente, era fita VHS, isso mesmo, tinha fita VHS, não era igual hoje, que é tudo digital, você pega o celular e tal. Antigamente era tudo VHS, eles filmavam, tinham câmeras, essas coisas, a própria televisão, né, eles filmavam as coisas. Por isso que hoje em dia tem muito mais casos, assim, do que antigamente, porque antigamente não era tão televisionado, era mais quem tinha um pouco mais de dinheiro, que tinha câmera, essas coisas, que filmava, ou a própria televisão. Mas sempre nos relatos da ufologia aqui falam, mas tal época, assim, a Força Aérea Brasileira pegou o material, levou para os Estados Unidos e tal. E aí eu fico pensando aqui, tipo, o Brasil fica sem material, ou só, agora hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia todo mundo com celular, já não tem essa, mas antigamente que era só a VHS, que só a mídia, ou se não, só quem tinha câmera mesmo, que tinha esses materiais. E aí quem não tinha, os Estados Unidos levava. É muito estranho isso daí, porque parece que os Estados Unidos está 100% focado aqui nos casos, assim, tipo, por exemplo, hoje em dia tem redes sociais. E também parece que os Estados Unidos, eles estão 100% focados aqui no Brasil, nos casos de ufologia aqui no Brasil, como se lá não tivesse. Lá tem vários, né? Lá tem muita coisa. Ou se não, eles pegam casos de outros países menores, países mais fracos, né? E falam que é deles, ou como se eles fossem os heróis. Igual nos filmes, que eles falam que salvam o mundo, mas o mundo é só os Estados Unidos, né? Porque só salvam os Estados Unidos. E nos casos de ufologia aqui, parece que é assim. Parece que, por exemplo, eles pegam os materiais, pegam as coisas e levam lá para os Estados Unidos para estudar, como se eles tivessem interesse nos povos daqui, mas não no povo brasileiro, assim. Por exemplo, nos povos indígenas daqui, né, se tem alguma civilização extraterrestre na Amazônia ou no meio do mato, assim, né? Então eles ficam sempre de olho aqui. Eu vi um caso ufológico uma vez, eu vou tentar achar no YouTube, porque isso eu assisti na televisão dos anos 90, que falaram que aqui tem uma grande concentração de reptilianos por ter a Amazônia e tudo mais. E aí, então, nas grandes cidades nós vemos mais as naves, só que a tripulação mesmo tá escondida no meio do mato. Por isso que pessoas de áreas rurais, que tem mais relatos do que quem vive na cidade mesmo. E aí nesse vídeo falou que aqui tem uma grande concentração de reptilianos, então os Estados Unidos está sempre de olho aqui. Por isso que qualquer coisa, por exemplo, Operação Prato, Varginha, Chupacabra, entre outros, os Estados Unidos tá sempre de olho aqui. Eles sempre, por exemplo, a fita ficou com a Força Aérea Americana, a fita ficou com a Força Aérea Brasileira, que deu para a Força Aérea Americana. Aí eu me pergunto, o que os Estados Unidos sabem da ufologia daqui, que tem tanta veemência, tem tanta curiosidade, tanto interesse nos casos daqui? Será que os brasileiros têm uma riqueza ufológica que nem os próprios ufólogos brasileiros sabem, mas os Estados Unidos já sabem, tá de olho faz tempo? Isso, sinceramente, seria algo para se perguntar, para se questionar. Eu vejo canais muito bons, tanto ufologia quanto astronomia. Óbvio que os astrônomos aqui não acreditam, mas eu respeito bastante. E aqui tem astrônomos muito bons, né? Por exemplo, o Sérgio Sacani mesmo, tem a Nédia Oliveira, tem Felipe Raime, entre outros. Também tem um astrônomo que hoje em dia ele tá no ramo da ufologia, que é o Schwarza, que inclusive eu tenho os 2 livros dele, né? Se ele puder autografar, eu agradeço, né? Que isso chegue nele para ele autografar meus livros, por favor. Mas aqui tem o Schwarza, tem o Edson Boaventura, que é um ufólogo muito renomado. Inclusive eu vejo muitos vídeos dele. Mas voltando ao assunto, fica aí a questão sobre qual o motivo dos Estados Unidos estar sempre de olho aqui. Se aqui tem mais casos que nos Estados Unidos, se aqui tem algo mais interessante, como eu falei, uma riqueza ufológica muito grande que os Estados Unidos sabem, mas os ufólogos brasileiros ainda não sabem. E eu não tô falando que os ufólogos brasileiros são contra os ufólogos estadunidenses, muito pelo contrário, ufólogos trabalham juntos. Todo lugar pode haver uma competição, óbvio, mas entre a ufologia, assim, é muito unido, eu acho muito legal isso. Mas eu tenho essa questão do porquê que os Estados Unidos têm uma grande curiosidade na ufologia aqui no Brasil, nos extraterrestres daqui. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e eu e o ET Lele aqui desejamos para vocês uma vida longa e próspera.